Sabemos que existe uma inversão de papéis em One Piece, entre deuses e demônios. E no capítulo de hoje foi revelado quem são esses demônios que controlam o mundo há mais de 800 anos. Na história de capa temos Yamato e Momonosuke. Yamato diz que quer explorar o Wano, como Oden fez no passado. E isso é muito bom, porque tem muitas coisas que a gente ainda não viu sobre o Wano, desde a sua arma ancestral e também o paradeiro de Big Mom e Kaido. Então o capítulo começa com 4 raios negros atingindo a ilha de Egghead, bem no centro, e em volta os marinheiros avistam esses raios, e assustados eles perguntam o que é aquilo. Até um dos marinheiros relembra que parece bastante os raios de Saturno quando ele emergiu na ilha. Então vemos os piratas gigantes, que estavam levando Bonnie, Franklin e Atlas para um lugar seguro, ficam preocupados com aquilo. No quadro seguinte temos os piratas gigantes se unindo aos pacifistas, no qual eles ainda estão destruindo os navios nas costas dos marinheiros. É então que vemos Dory e Brooke com alguns outros piratas gigantes caminhando para o centro da ilha, onde Luffy se encontra. E então mudamos diretamente para a terra sagrada de Mary Joyce, para a sala da autoridade, onde ficam todos os anciões. Na sala há apenas um círculo negro no chão com chamas e raios saindo dele. E também há um Dedemushi, no qual ele ainda está transmitindo a mensagem de Dr. Vegapunk para o mundo, no qual ele ainda fala sobre uma das suas invenções, que é a respeito do café instantâneo, no qual precisa apenas de uma gota de água. E pergunta logo em seguida quantos minutos ainda faltam para transmitir a verdadeira mensagem, que vai chocar o mundo inteiro. Então voltamos para o centro da ilha de Egghead, no qual está Luffy e São Saturno. Em volta de Saturno há 4 círculos idênticos ao que havia na sala da autoridade lá em Mary Joyce. E então 4 sombras gigantes emergem deles e começam a tomar formas demoníacas. Então, que a maior revelação do capítulo aparece, que é a revelação de todos os Goroseis. E o primeiro é o Saturno, que já vimos que ele é um Gyuki, também conhecido como o Shioni. Os Shioni são demônios cruéis e terríveis, que acabam devastando cidades e comendo humanos, além de ser conhecidos por transmitir doenças. O próximo Gorosei é o Son Marcus Mars, que assumiu a forma de um Tsunade, um pássaro gigante. E esse yokai é conhecido por aparecer em tempos difíceis, de pragas, dor e sofrimento, além de também transmitir doenças. Já o Gorosei Son Topman assumiu a forma de um Hulk, que aparentemente é um javali gigante com 4 presas. O próximo Gorosei é o Etebaron Venus, que assumiu a forma de um Bakutsu, que seria um cavalo esquelético, que é conhecido no folclore japonês por buscar vingança após ele ser queimado até a morte. E em seguida o último Gorosei, Son Shepard Júpiter, que se transformou em um Sword Swarm, um enorme verme de areia. E isso é bem interessante porque ele é o único Gorosei que não tem um monstro vinculado às mitologias japonesas, um yokai. Na verdade, esse verme gigante foi baseado no filme Duna. Uma outra questão que tem na internet é a respeito da aparência desse Gorosei. Ele não apresenta cabelos brancos e também tem uma aparência bem mais jovem, que leva a entender que ele não é um dos Goroseis originais, que havia outro no lugar dele. E no caso ele entrou como um substituto no caso. Por isso que não tem um yokai vinculado a ele. Além do seu nome não estar escrito em kanji, ele está escrito em katana, que é também diferente em relação aos outros Goroseis. Então vemos todos os 5 Goroseis transformados em suas formas demoníacas, e Luffy fica espantado, porque agora são 5 deles. Então Sanji, ainda carregando o corpo de Dr. Vegapunk, sente essa presença maligna, pensa em avisar logo seus companheiros para deixarem a ilha o mais rápido possível. É então que um dos Goroseis, o Bakutsu, ou Venus, que se transformou em um cavalo esquelético, começa a relinchar, começa a avistar pela ilha onde estão os pacifistas e avança numa velocidade incrível em direção a eles. Chegando na costa da ilha, ele se encontra com um pacifista que está atirando nos navios da marinha, causando muita destruição. É então que Venus começa a se transformar na sua forma híbrida, que parece um centauro, saca a sua katana e acerta em cheio o pacifista. E se você observar, vai ver que a sua espada é uma lâmina negra. Provavelmente é uma das 12 lendárias. E essa com certeza deve ser a Shodai Kitetsu. E não para por aí. Ele avança pela costa da ilha, destruindo todos os pacifistas com seu poder gérico do submundo, que relembra bastante os poderes de Brook, porém em uma escala bem maior. Assim, em poucos segundos ele consegue acabar com grande parte dos pacifistas, que são máquinas de guerra da marinha de alto poder de destruição. Os marinheiros mesmo ficaram perdidos, pois não conseguiram verificar quem realmente
finalmente acabou com os pacifistas. E é de se considerar o poder desse Gorosei. Talvez seja maior do que Son Saturno, pelo menos do que foi apresentado. Além dele possuir a Lâmina Negra, que apenas outros dois personagens tiveram até o momento, que seria o Mihawk, o maior espadachim do mundo, e o antigo deus da espada, Ryuma. Então os marinheiros começam a se aproximar dos pacifistas que foram aparentemente derrotados. Eles notam que os circuitos de comunicação deles todos foram congelados, e apesar do dano, eles ainda vão poder ser utilizados no futuro. E isso deixa eles bastante animados, e agora estão cada vez mais empenhados em eliminar a Bonnie, que tem um controle sobre os pacifistas. Então um outro Gorosei entra em ação, o Son Mars, o pássaro gigante, Tsumeide. Ele voa para cima da ilha e tenta entrar no laboratório que está acima da ilha de Egghead. Então Sanji, após avistar essa enorme criatura voando para onde seus amigos estão, ele liga pelo quadro, avisando que eles precisam deixar o lugar o mais rápido possível, pois eles ainda não têm tempo de explicar. Son Marte, após pegar uma altura considerável, ele avança em direção à barreira e acaba colidindo com ela. A barreira ainda resiste, mas será até quando? Temos que levar em consideração que os Goroseis não levam dano. O próprio Son Saturno já mostrou isso em combate, e é bem provável que o Son Marte tenha conseguido atravessar a barreira, pois o Luffy mesmo já conseguiu fazer esse feito 2 vezes. E o Son Mars está indo direto para Nami e Usopp, que é bem provável que os dois acabem se enfrentando, pois pelas lendas do folclore japonês, o Tsumeide é derrotado por um excelente atirador. Talvez tenha chegado o momento da glória de Usopp. Nami então corre em direção ao Usopp para poder avisar sobre a mensagem de Sanji e assim fugir do local. Então Usopp avisa Sanji que Zoro e Jinbei ainda não retornaram para o local, mas Lilith e Brook já estão seguros e o navio também. Então Jinbei finalmente chega ao local onde Zoro está lutando contra o Robin Hood, e Robin Hood ataca Zoro, arremessando uma das suas espadas para o alto. Então Jinbei avisa Sanji que Zoro ainda está lutando. Sanji fica furioso e ainda zomba de Zoro, chamando ele de fardo por ainda estar lutando. É aí então que Zoro acaba escutando e fica furioso. Então ele ataca Robin Hood com uma técnica nova chamada Shugan Madara, e logo em seguida finaliza pegando sua espada que estava no alto com uma outra técnica chamada Kokoba Madara Gari, e assim acaba a luta entre eles. Então retornamos para o centro da ilha, onde Luffy enfrenta os Goroseis. Son Saturno continua atacando Luffy com as suas pernas. Luffy continua desviando de seus ataques. É então que o ancião Júpiter, que se transformou num verme gigante, dá seu primeiro movimento e mergulha contra o chão para poder atacar de surpresa o Luffy. Luffy, chocado, fala que ele mergulhou e parece uma minhoca. É então que no instante o Gorosei já está engolindo Luffy. Porém os gigantes Dory e Brog chegam bem no momento que Luffy está dentro do Gorosei e comentam que ele não combina com lugares escuros, e então lançam seu ataque, que é bastante sugestivo, que chama Taionoko, que seria Serra do Sol. Então eles partem o verme no meio, arrancando a sua cabeça, e Luffy surge, risonho, falando que perigo, quase foi dessa vez. Então Dory e Brog falam que não conseguiram esperar ele e vieram ao seu encontro, e finalmente Varys amigos se encontram, e assim termina o capítulo. Uma coisa a se notar é a cara dos gigantes Dory e Brog, que não parecem nem um pouco espantados com os Goroseis, e também estão bem risonhos, acredito por estarem encontrando o Luffy, né, e saberem também que ele é o deus Nick. Agora vamos aguardar o próximo capítulo. Será que veremos a luta dos Goroseis contra os Mugiwaras? Vamos aguardar para ver como é que vai ser. E assim termina mais um capítulo. Espero que estejam gostando. Não se esqueçam de inscrever e deixar o like, isso ajuda demais. Até a próxima, valeu!